O Uruguai, um pequeno país sul-americano, destaca-se como um dos mais desenvolvidos do continente, com uma população de cerca de 3,4 milhões de habitantes que desfrutam da maior renda per capita da América Latina, aproximadamente 16 mil dólares na época mencionada. Apesar disso, muitos não imaginariam que até o início do século XXI, o país enfrentava problemas políticos e econômicos similares aos que afligem outros países da região. Atualmente, o Uruguai se apresenta como um oásis de estabilidade no meio ao caos vivido em muitas partes da América do Sul. A nação ocupa o primeiro lugar no índice de democracia na América Latina, além de estar estrategicamente localizada entre duas das maiores economias da região, o Brasil e a Argentina, que ajudam a impulsionar seu crescimento econômico. De fato, o Uruguai figura entre os 5 países que mais crescem na América Latina. Além disso, o Uruguai é membro de importantes organizações comerciais e financeiras, como a Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial e principalmente o Mercosul, sendo um dos membros fundadores deste bloco econômico. Neste vídeo, vamos entender como o Uruguai alcançou a maior estabilidade política e econômica na América Latina, além dos esforços do país para se tornar a nação mais rica do continente. É importante entender o sucesso uruguaio diante das muitas crises enfrentadas pelas nações sul-americanas. E para isso, precisamos retornar a 1828, quando o Tratado de Montevideo oficializou o fim da Guerra da Cisplatina e o Uruguai conquistou sua independência do Império do Brasil. Nos anos seguintes, o país enfrentou constantes crises políticas e econômicas que prejudicaram seu crescimento. Destaque-se a Guerra Civil do Uruguai, ocorrida entre 1839 e 1851, quando os principais partidos do país, o Branco e o Colorado, disputaram o poder, levando a um conflito envolvendo as principais potências da época, como a Argentina e o Brasil. O conflito chegou ao fim em 1865, quando o Partido Colorado assumiu o poder. No entanto, as disputas políticas entre os dois partidos continuaram por mais de 4 décadas. No início do século XX, a economia uruguaia era majoritariamente dependente das exportações de produtos primários, como a carne e a lã. Essa dependência tornou o país vulnerável à crise de 1929, quando as maiores economias do mundo entraram em uma grave recessão, resultando em uma queda de 40% nas receitas de exportações do Uruguai. Desta forma, para superar a crise econômica e diminuir a crescente dependência do país pelo mercado externo, o governo uruguaio implementou políticas de substituição de importações, ou seja, aplicou tarifas para reduzir as importações e, consequentemente, estimular a indústria local. Essa medida foi adotada por vários países da região que buscavam uma industrialização tardia. Inicialmente, as medidas tomadas ajudaram a diminuir o desemprego e a desenvolver as indústrias do país, com o setor de manufaturados crescendo 8,5% ao ano entre 1945 e 1954, além de uma classe média representando cerca de 40% da população na época. No entanto, devido ao mercado interno limitado e ao fato de 89% dos produtos manufaturados produzidos pela indústria uruguaia serem consumidos internamente, o crescimento industrial foi interrompido, afetando o crescimento econômico. Essa situação, somada às instabilidades sociais características, levou o país a enfrentar o regime militar entre 1973 e 1985, seguindo o exemplo de países como Argentina, Chile e Brasil. Esse período ficou marcado pela forte repressão e o Uruguai teve o maior número de presos políticos per capita do mundo, contando com o apoio dos Estados Unidos. Neste contexto, o país começou a buscar empréstimos de credores internacionais e abrir sua economia para o mundo. No entanto, essa abertura causou a falência de diversas empresas uruguaias, que não conseguiram competir, além de tornar o país cada vez mais endividado, forçando o governo a recorrer à corte de gastos e privatizações. Isso não evitou uma contratação do PIB de 20% em apenas 2 anos, e o desemprego atingiu 17% ao ano no início da década de 80. O ponto de virada para a economia do Uruguai ocorreu no início do século XXI,
após enfrentar uma série de choques externos, incluindo a histórica crise de 2002 na Argentina e o fim da conversibilidade do país vizinho. Esses eventos resultaram em uma perda considerável das reservas internacionais do Uruguai e aumento da dívida pública, visto que a economia contraiu mais de 13% entre 1999 e 2002, e o índice de desemprego alcançou 16% entre 2002 e 2003. A situação foi tão grave que causou uma corrida sem precedentes aos bancos uruguaios, paralisando completamente o sistema bancário do país e reduzindo pela metade todos os depósitos bancários. A partir de 2003, o governo do país tomou medidas de austeridade fiscal, estabeleceu metas de inflação, estabilizou a taxa de câmbio e buscou reconstruir a dívida pública. Além disso, o aquecimento econômico dos vizinhos Brasil e Argentina foi muito benéfico para a economia uruguaia, permitindo reduzir em 50% sua dívida pública e fortalecer seu setor financeiro. Como resultado, o Uruguai conseguiu superar a crise econômica, obteve um excelente crescimento médio de 5,4% ao ano entre 2004 e 2014. Assim, apesar do passado aparentemente conturbado, o Uruguai conseguiu superar essa situação e se tornar um exemplo de estabilidade política e econômica. O país se tornou um destino confiável para investimentos estrangeiros, com os investimentos no país aumentando em 151% no ano de 2021. Com isso, surge a pergunta de como o Uruguai está se tornando o país mais rico da América Latina. Bom, em primeiro lugar, um dos motivos que torna o Uruguai tão atraente para negócios é o fato do país estar bem posicionado geograficamente na América do Sul. Sua localização como a principal via de entrada de mercadorias para o continente devido à proximidade com o Rio da Prata, formado pela junção do Rio do Uruguai e Rio do Paraná, na fronteira entre a Argentina e o Uruguai, proporciona um fácil acesso à maior bacia hidrográfica da América do Sul, com mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. Essa localização oferece ao Uruguai acesso facilitado às principais hidrovias do continente, permitindo um rápido acesso ao mercado de mais de 300 milhões de pessoas. Além disso, a nação conta com uma ampla infraestrutura portuária, possuindo 8 portos ao longo de sua costa. Segundo o Fórum Mundial, o Uruguai é o segundo país do continente em infraestrutura portuária, com destaque para Porto de Montevidéu, o maior do país, onde passam cerca de 5 mil navios por ano, transportando até 600 mil containers. Essas condições favoráveis ao comércio internacional levaram o governo a buscar expandir as áreas de produção próximas à costa, destacando-se as zonas francas, que oferecem inúmeros benefícios fiscais e alfandegários, como total liberdade na entrada e saída de bens, isenção de impostos e taxas. As zonas francas foram essenciais para transformar o Uruguai em um centro industrial na América Latina, atraindo mais de 5,7 bilhões de dólares em investimentos estrangeiros nos últimos 10 anos. Outro ponto relevante é o fluxo de imigrantes que escolhem o Uruguai como seu próximo destino, sendo que o número de estrangeiros morando no país ultrapassa 80 mil habitantes. As razões para essa escolha estão ligadas à estabilidade política e econômica que o Uruguai tem demonstrado em meio às constantes turbulências dos vizinhos da América do Sul. Além disso, o fato do Uruguai ser um membro do Mercosul, um bloco econômico e político que busca promover o desenvolvimento econômico e estabelecer maior proximidade comercial entre os países da América do Sul, tem contribuído para o crescimento do comércio entre os países membros, que registrou um aumento de 10 vezes desde a década de 90. Além disso, o Uruguai se beneficia por ter um alto grau de transparência e facilita a fazer negócios, devido ao nível elevado de liberdade econômica, ocupando o segundo lugar no índice de liberdade econômica entre as nações da América do Sul, ficando atrás apenas do Chile. Isso faz dele um dos principais destinos de investidores e negócios do continente sul-americano. A circulação de pessoas entre os países membros do Mercosul é facilitada pela isenção de vistos, tornando os países do bloco cada vez mais integrados e promovendo constantes ondas de imigração entre seus membros. A crise econômica que afetou as principais economias da América do Sul, como a Argentina e o Brasil, fez com que muitos argentinos e brasileiros buscassem um novo lar no continente, com destaque para o Uruguai. Após a pandemia de 2020, o país obteve um rápido crescimento econômico, alcançando 4,4%, superando as expectativas de crescimento de 3% para o ano de 2021. Esse crescimento chamou a atenção de inúmeros imigrantes e turistas, principalmente brasileiros, com a população brasileira morando no Uruguai
representando mais de 16% da população de estrangeiros no país. Portanto, o Uruguai passou de uma pequena colônia aí do século XIX para se tornar um país importante aí logístico da América do Sul, garantindo acesso privilegiado ao mercado de mais de 300 milhões de pessoas. Sua capacidade de se manter relevante mundialmente faz do Uruguai um dos principais destinos de investimentos, bens e negócios entre os países da América Latina. Mantendo esse status e adotando novas políticas de incentivo à liberdade econômica, o Uruguai tem tudo para se tornar um oásis em meio às crises que afetam a América Latina. Bom, muito obrigado a você que chegou até aqui neste vídeo. Caso possível, já comente aí embaixo o tema do próximo vídeo. Além disso, curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe com os seus amigos. Agradeço novamente pela audiência e até o próximo vídeo.